Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Seguindo aí no assunto Organização da Administração Pública. Nesse assunto nós já tivemos dois vídeos anteriores. No primeiro nós falamos sobre centralização, descentralização e desconcentração. No segundo nós abordamos a administração direta e também as características dos órgãos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos abordar as características gerais da administração indireta. Não vamos tratar especificamente das características de cada uma das entidades, porque eu gravarei outros vídeos para tratar de cada uma das entidades que compõem a administração direta, tá ok? Então vamos aqui para mim no slide, por favor. Então aí, o assunto de hoje é a administração indireta. Primeiramente, vamos conhecer a definição da doutrina para a administração indireta. Então, eu vou ler a definição e depois eu passo explicando os principais pontos, tá ok? Então tá, administração indireta é o conjunto de pessoas jurídicas de direito público ou privado, desprovidas de autonomia política, que, vinculadas à administração direta, têm a competência para o exercício de atividades administrativas de forma descentralizada, tá ok? Então, vamos voltar aqui destacando os principais pontos. Conjunto de pessoas jurídicas. Então, a administração indireta, ela é composta por entidades, né, com pessoas jurídicas, com personalidade jurídica própria. E essa personalidade jurídica pode ser tanto de direito público, como de direito privado. Mais à frente, nós vamos ver quais entidades possuem personalidade jurídica de direito público e quais possuem personalidade de direito privado. As entidades da administração indireta, elas são desprovidas de autonomia política, ou seja, elas não têm capacidade de legislar, ou seja, elas são entidades administrativas. Essas entidades, elas são vinculadas à administração direta. Isso aqui é um ponto muito importante. Elas são vinculadas à administração indireta. Essa vinculação não significa subordinação. Ou seja, é errado afirmar que as entidades da administração indireta são subordinadas à administração direta, não é isso, elas são apenas vinculadas, é a questão da supervisão ministerial ou tutela administrativa que nós veremos mais à frente, tá ok? Por hora, é importante guardar isso. As entidades da administração indireta são vinculadas à administração direta e não subordinadas. Essas entidades, elas têm a competência para o exercício de atividades administrativas, tá ok? Então, a administração indireta são entidades administrativas, portanto, exercem atividades administrativas de forma descentralizada. Então, esse aqui também é outro ponto importante. As entidades da administração indireta, elas são criadas por intermédio da descentralização por serviços. Vimos no outro vídeo, descentralização por serviços. Vou apagar aqui. Descentralização por serviços, também chamada descentralização funcional, são aqui as expressões mais comuns, tá ok? Então, entidades, administração indireta significa descentralização por serviços ou descentralização funcional. Pessoal, as entidades da administração indireta, elas são criadas para quê? Para dar mais eficiência ao exercício das atividades administrativas. É a questão mesmo da descentralização. A entidade política, ela possui uma série de competências que lhe são atribuídas pela Constituição e para melhor desempenhar essas competências, com eficiência, ela cria uma entidade, dá a essa entidade autonomia administrativa, gerencial e financeira, para exercer essa atividade, tá ok? Então, a administração indireta, liga aí, é um conceito ligado à busca pela eficiência da gestão. Eficiência, lembrando, é um princípio da administração pública expresso lá no caput do artigo 37 da Constituição.
E quais são as entidades, né, que compõem a administração indireta? São essas aqui, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Essas são as entidades tradicionais que compõem a administração indireta, que são entidades previstas lá no Decreto-Lei 200, de um decreto antigo, né, de 1967. Mas são essas entidades aqui que compõem a administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu gravarei outros vídeos em que eu abordarei as características de cada uma dessas entidades. Mais recentemente, também foi introduzida na administração indireta aqui os consórcios públicos. Eles estão previstos ali na Lei 11.107 de 2005. Então, essa lei, ela prevê que os consórcios públicos eles podem ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. E diz que quando o consórcio possui personalidade jurídica de direito público, ele integra a administração indireta dos entes consorciados. Então, é correto afirmar que os consórcios públicos de direito público, e apenas estes, compõem também a administração indireta. Ok? Então, administração indireta: autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. E também é correto afirmar que os consórcios públicos de direito público integram a administração indireta. Um detalhe importante é que, geralmente, a administração indireta existe no Poder Executivo, não é mesmo? Então, nós temos lá no Poder Executivo Federal, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco Central, são todas entidades que estão mais presentes aí no nosso dia a dia, do Poder Executivo e que compõem a administração indireta do Poder Executivo. Só que é possível também existir, a doutrina admite essa possibilidade, e não há vedação em lugar algum, de que possa existir administração indireta em todos os poderes. Então, teoricamente, em tese é possível lá o Poder Judiciário criar uma autarquia ou uma fundação pública, ou até mesmo uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Ou seja, isso teoricamente é possível, não é vedado. Embora, repetindo, o mais comum seja a criação de entidades da administração indireta no Poder Executivo. Tá ok? Vamos ver então as características gerais que são comuns e mais importantes também de todas essas entidades. Então, como eu afirmei lá no início, as entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica própria, ok? Então, a personalidade jurídica da entidade não se confunde com a personalidade jurídica da pessoa política que instituiu aquela entidade. Por exemplo, o Banco do Brasil, mais uma vez, é uma sociedade de economia mista, ou seja, uma entidade da administração indireta vinculada ao Ministério da Fazenda. Só que o Banco do Brasil possui uma personalidade jurídica própria que não é a mesma do Ministério da Fazenda, ou seja, não é a mesma personalidade jurídica da União, tá ok? As entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica própria, que pode ser tanto de direito público como de direito privado, tá ok? Então, vou voltar aqui um slide só para mostrar para vocês. Eu vou ter que apagar. Só um minuto. Então, falando aqui sobre a personalidade jurídica das entidades, as autarquias são sempre de direito público. Ok? Direito público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são sempre entidades com personalidade jurídica de direito privado, tá ok? E as fundações públicas, que é o detalhe, podem ser tanto de direito público como de direito privado, tá ok? Então, por hora, é importante a gente aprender e atentar para isso daqui. Autarquias
sempre personalidade jurídica de direito público. Empresas públicas e sociedades de economia mista, sempre personalidade jurídica de direito privado. E fundações públicas podem ser tanto de direito público como de direito privado. Então, nós podemos ter fundações públicas de direito público ou fundações públicas de direito privado, tá ok? E, por último aqui, lembrando mais uma vez, consórcios públicos, eles também podem ser tanto de direito público como de direito privado, só que somente integram a administração direta aqueles consórcios de direito público, tá ok? Voltando aqui, outra característica importante das entidades da administração indireta é a necessidade de lei específica para serem criadas. Tá bom? Necessidade de lei específica para serem criadas. Temos algumas questões importantes para analisar quanto a esse ponto. Vamos lá. Essa necessidade está prevista aqui no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então, eu vou ler esse artigo e depois eu volto comentando os pontos mais importantes. Então, diz lá o inciso 19 do artigo 37. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Tá ok? Então, primeiro detalhe aqui. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Caneta. Ok. Somente por lei específica pode ser criada autarquia. Tá ok? Então, está dizendo aqui que a autarquia ela é efetivamente criada por uma lei específica, ou seja, apenas a lei é suficiente para criar a personalidade jurídica da autarquia. Não preciso de mais nenhum ato posterior, tá ok? Somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Então, a diferença aqui, poderá ser autorizada a instituição de empresa pública. Então, no caso de empresas públicas e de sociedade de economia mista, a lei apenas autoriza a instituição. Ou seja, a lei não é suficiente para criar a personalidade jurídica da empresa pública ou da sociedade de economia mista. É necessário outros atos, além da lei, para que essa personalidade seja criada. É basicamente o que? O registro dessa empresa ou dessa sociedade de economia mista numa junta comercial, né, caso essa entidade ela tenha por objetivo o exercício de atividade empresarial, ou também o registro em cartório, caso o objeto não seja empresarial. Tá ok? Então, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia, ou seja, apenas a lei basta para conferir a personalidade jurídica à autarquia, e também somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista. Ou seja, a lei apenas autoriza a criação dessas entidades, sendo necessário também o registro dos atos constitutivos dessas entidades, ou na junta comercial ou em cartório, conforme o caso. Detalhe aqui, pessoal, lei específica. O que quer dizer isso? É uma lei cujo conteúdo, uma lei ordinária, tá ok? Uma lei ordinária, cujo conteúdo específico seja a criação dessa entidade, ou autorização para a criação dessa entidade. Essa lei não necessariamente precisa tratar apenas desse tema, não precisa ter uma lei específica, não quer dizer que a lei ela apenas irá criar essa autarquia, não. Ela pode tratar de outros temas, só que ela não pode ser uma autorização genérica. Não pode dizer assim, por exemplo, a União está autorizada a criar quantas empresas públicas quiser. Não. Então, lá na lei tem que dizer, fica a União, por exemplo, fica a União autorizada a instituir a empresa pública X, ou fica a União autorizada a criar a autarquia Y, tá ok? Então, a lei específica é quanto à entidade a ser criada. Não pode ser uma autorização genérica, deve ser uma lei específica em relação àquela entidade criada, tá ok?
Tá, então agora vamos passar aqui para... Falamos das entidades, agora vamos falar aqui das suas subsidiárias, que está aqui no inciso 20 do artigo 37. Vamos lá, vou ler e depois voltando para explicar. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Subsidiárias, pessoal, para simplificar, é uma outra entidade que está ligada a uma autarquia, ou uma empresa pública, ou uma sociedade de economia mista, tá ok? A Constituição nos diz o quê? Que depende de autorização legislativa, a criação dessas subsidiárias. Autorização legislativa é basicamente autorização em lei também. Agora o detalhe, autorização legislativa em cada caso. O que significa isso? Então quer dizer que cada vez que eu for criar uma subsidiária eu preciso de uma lei? Não, não é isso. A interpretação não é essa. O STF, o entendimento do STF, no caso de criação de subsidiárias, é que é suficiente um dispositivo genérico autorizando a instituição de subsidiárias, ok? Então pode ter lá uma lei que, por exemplo, fica o Banco do Brasil autorizado a instituir, a criar subsidiárias. Então não precisa haver uma lei específica para cada subsidiária criada. É suficiente uma autorização genérica, tá ok? Isso também, além da criação de subsidiárias, também vale essa autorização genérica para a participação em empresa privada, tá ok? Pode ser uma autorização genérica. Então, pessoal, nós temos aqui dois casos, né? Que é bem importante ficar bem clara essa diferença. Para a criação de entidades matriz, né, tanto a criação de autarquias como a autorização para a criação de empresa pública e de sociedade de economia mista, é necessário uma lei específica, tá ok? Então, uma lei para a autarquia A, uma lei para a empresa pública B, uma lei para a sociedade economista C, tá ok? Então, uma lei específica para cada entidade criada. Já para a criação de subsidiárias, essa autorização, essa lei pode ser uma lei genérica, apenas autorizando a entidade a instituir, a criar subsidiárias de uma forma genérica, tá ok? Pessoal, só voltando aqui, que eu esqueci de falar da fundação, tá ok? Então, a fundação, mas é bem simples, a fundação, ela, como vimos, ela pode ser de direito público ou de direito privado. Quando ela for de direito público, ela se assemelha à autarquia, ou seja, ela é diretamente criada pela lei. Quando é uma fundação de direito privado, ela se assemelha às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Ou seja, a lei apenas autoriza a criação dessa fundação pública de direito privado, sendo necessário atos posteriores de registro. Então, resumindo tudo isso aqui que a gente falou sobre criação de entidades da administração indireta, as autarquias, elas possuem personalidade jurídica, natureza jurídica de direito público. Portanto, a aquisição da sua personalidade jurídica, ela ocorre com a vigência da lei que instituiu essa entidade. Não precisa de mais nenhum ato posterior. Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista, enquanto entidades de direito privado, com personalidade jurídica de direito privado, além da lei que autoriza a criação dessas entidades, a aquisição da personalidade jurídica depende do registro do ato constitutivo. E no caso das fundações, se for uma fundação de direito público, elas adquirem personalidade jurídica com a vigência da lei que as criou. Por outro lado, se for uma fundação de direito privado, a aquisição da personalidade jurídica ocorre com o registro do ato constitutivo, tá ok? Então, é um quadro aqui bastante elucidativo e que resume bem tudo o que vimos até aqui. Vamos voltar aqui. Um minuto, por favor. Tá aí. Prosseguindo nas características gerais das entidades da administração indireta, uma outra característica importante é o seu patrimônio. Então, as entidades da administração direta, elas possuem patrimônio próprio. Ou seja, o patrimônio das entidades não se confundem
não se confunde com o patrimônio da entidade política que a criou. Por exemplo, o patrimônio da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista da União, não se confunde com o patrimônio da União, tá ok? O patrimônio da Petrobras é da Petrobras e o patrimônio da União é da União. Mais uma característica é o princípio da especialização. O que isso quer dizer? O princípio da especialização é que as entidades da administração direta, elas devem ser instituídas para servir a uma finalidade específica, tá ok? Então, a entidade, a pessoa política lá tem uma competência X e ela deseja descentralizar essa competência para uma entidade da administração direta, então essa entidade vai ser criada especificamente para desempenhar aquela função, tá ok? Então, princípio da especialização. Vamos falar agora um pouco sobre a supervisão ministerial. Lembrando, as entidades da administração indireta, geralmente estão vinculadas, né, à administração direta. Geralmente essa vinculação ela ocorre ao ministério, ok? Então, a Petrobras está lá vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O Banco do Brasil está vinculado ao Ministério da Fazenda. Mas essa vinculação ao Ministério não é a regra, tá ok? Então, é possível também existir entidades de administração indireta vinculadas a gabinetes, a secretarias que são ligadas à presidência da República, por exemplo. Não necessariamente são ligadas ao Ministério. A regra é o quê? Tem que estar ligadas à administração direta, tá ok? E a administração direta, como essas entidades são vinculadas à administração direta, a administração direta realiza supervisão sobre essas entidades. E quais são os objetivos dessa supervisão? É a verificação de resultados, o chamado aqui controle finalístico, ok? É a harmonização com as políticas de governo, a eficiência da gestão e a manutenção da autonomia administrativa, operacional e financeira. Ou seja, é uma supervisão bem finalística mesmo, bem de controle de resultados, verificação de desempenho e para verificar se aquela entidade está seguindo as políticas de governo, se está seguindo as diretrizes para as quais elas foram criadas, ok? Então, é um controle finalístico que a administração direta executa sobre a administração indireta. Essa supervisão, ela depende de lei, tá ok? Então, geralmente lá na lei que cria a entidade, ela traça também os limites em que a supervisão ministerial será exercida. Agora, o detalhe importante aqui é que essa supervisão, ela não tem características de hierarquia. Como já afirmamos, as entidades da administração indireta, elas são apenas vinculadas à administração direta, ok? E não subordinadas. Ou seja, a supervisão ministerial não possui características de hierarquia, não é um controle hierárquico, ok? É apenas um controle finalístico, também chamado aí de tutela. É uma expressão também bastante utilizada para caracterizar a supervisão ministerial. Tutela, tá ok? Não, na supervisão ministerial não há hierarquia, apenas vinculação para fins de controle finalístico, tá ok? Um detalhe é que, como eu disse, a supervisão ela depende de lei. A hierarquia, por outro lado, não depende de lei. Por exemplo, quando um ministério ele se subdivide em órgãos, esses órgãos eles já estão automaticamente vinculados, subordinados à autoridade superior. Não precisa de existir uma lei dizendo que essa autoridade superior que criou aquele órgão, ela possui ascendência hierárquica sobre o órgão, tá ok? Então, enquanto a supervisão ministerial depende de lei para ser exercida, a hierarquia ocorre independentemente de lei. Outro ponto importante é que
Os órgãos da administração direta, eles também estão sujeitos à supervisão ministerial, ok? Então, por exemplo, lá o Ministério da Educação cria lá a sua Secretaria de Educação Superior. Então, o Ministério, ele executa a supervisão ministerial sobre aquela secretaria que ele criou. A diferença é o quê, pessoal? É que a supervisão ministerial sobre as entidades da administração indireta não existe hierarquia, é apenas vinculação. Já a supervisão ministerial sobre seus próprios órgãos é feita mediante controle hierárquico, ou seja, existe hierarquia, tá ok? É isso, pessoal. De teoria, ficamos por aqui. Vamos ver duas questões de prova, três questões de prova para consolidarmos o conhecimento da aula. A primeira questão: toda pessoa jurídica da administração pública indireta, embora não se subordine, vincula-se a determinado órgão da estrutura da administração direta, estando assim sujeita à chamada supervisão ministerial. Tá ok, pessoal? Lembrando, as entidades da administração direta, embora elas tenham autonomia, né, autonomia financeira, orçamentária, elas são sempre vinculadas, a um órgão da administração direta. Normalmente, vincula-se a um ministério. Essa vinculação, como vimos, elas realmente chama-se supervisão ministerial, que não representa uma relação hierárquica, mais uma vez frisando, supervisão ministerial sobre as entidades da administração indireta não representa uma relação hierárquica de subordinação, mas apenas um controle finalístico, tá ok? Então, essa questão, toda pessoa jurídica da administração pública indireta, ok, embora não se subordine, né? Então, a questão está frisando, vincula-se a determinado órgão da estrutura da administração direta, ok, estando assim sujeito à chamada supervisão ministerial. A questão está perfeita, sem nenhum equívoco, portanto, gabarito correto. Mais uma questão. São pessoas jurídicas de direito público as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas. Opa, peraí, pessoal, está dizendo que as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público? Não, né, pessoal? Tá errado. Relembrando aqui, as pessoas de direito público, nós temos aqui, né, as autarquias. De direito privado, desculpa. De direito privado, nós temos aqui as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E temos também as fundações, né? As fundações podem ser tanto de direito público como de direito privado. Tá ok, pessoal? De direito público, autarquias e também as fundações. De direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista e também as fundações. Então, onde está o erro aqui? Que as empresas públicas não são pessoas jurídicas de direito público. Tá ok? Então, nossa questão está gabarito errado. A questão está errada. Vamos para a última questão. Embora nos municípios haja apenas administração direta, nos estados, em razão da autonomia dada pela Constituição Federal, pode haver administração indireta. Opa, então o que essa questão está afirmando? Que nos municípios não existe administração indireta, é isso? Não, né, pessoal? Tanto nos estados como nos municípios pode existir administração indireta. Portanto, é perfeitamente possível existir lá uma empresa pública municipal, uma sociedade de economia mista municipal, uma autarquia municipal, da mesma forma que existem empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações estaduais, ok? Então, a administração indireta, ela existe tanto na União como no Estado, nos estados, como também nos municípios, tá ok? Então, a nossa questão está errada.
É isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Nos próximos vídeos, nós vamos ver as características de cada uma dessas entidades que compõem a administração indireta, tá ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.